De volta e para falarmos da questão número 41, que versa sobre direitos humanos. Uma questão que está calcada na literalidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tá? Muita gente aqui, deve ter caído na pegadinha do examinador. Mas lembrem-se, eu preciso sempre marcar a resposta mais correta. E sempre tendo por base também o próprio critério utilizado pelo examinador nas demais questões da prova. A gente está vendo ao longo de toda essa prova de noções de direito do TJMMG que a FUMARC, mais uma vez, se pautou, pela literalidade do texto legal, pela literalidade do edital previsto para o concurso, tá? Então, qual que será a resposta mais correta aqui? Ora, a resposta que está literalmente de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tá? Então, vejam só a questão. O que nós temos na questão de número 41? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, né, adotada e proclamada pela Resolução 217A-3 da Assembleia Geral da ONU em 10/12/1948 e assinada pelo Brasil na mesma data, representou o repúdio direto das ideologias que tinham por princípio o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem. Segundo esse documento, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Entretanto, prevê também que esse direito não pode ser invocado em caso de... Atenção, a pegadinha está no enunciado. Segundo esse documento. Então, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Só que esse direito, ele não é um direito absoluto. Entretanto, prevê também que esse direito não pode ser invocado em casos de... Muita gente deve ter marcado a letra A, crimes contra a humanidade. Seria um contrassenso você oferecer asilo político a uma pessoa que cometeu crimes contra a humanidade. Só que vocês precisam se ater a literalidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A literalidade que está sendo exigida pelo enunciado da questão. Então, a letra A poderia ser uma resposta, mas você precisa analisar também as outras alternativas, de modo para verificar se existe ou não uma outra alternativa que represente a literalidade do disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então vamos só, a letra A poderia ser, pensando, interpretando, raciocinando de uma maneira ampla, tá? Poderia ser uma resposta, mas veja só a letra B. Condenação legitimamente proferida por crimes contra a segurança nacional de qualquer nação. Gente, espera aí, segurança nacional é uma questão muito política, muito subjetiva, muito vaga, tá? Então, eu não posso, falar que uma questão de segurança nacional é impeditiva para a concessão de asilo político, tá? Então, não é a resposta não é a letra B, tá? Basta observar todos os exemplos históricos que nós temos. Quando eu tenho um país, tá, que é governado por uma ditadura, o que mais se alega por parte dessa respectiva ditadura são questões de segurança nacional. Então, olha só, eu tenho uma pessoa que está sendo perseguida no seu país de origem, tá? E justamente por atentar contra a segurança nacional daquele respectivo país. O fato de atentar contra a segurança nacional, que é um conceito político, um conceito subjetivo, é impeditivo para solicitar o asilo político? Claro que não. Então a letra B jamais poderá ser a resposta, tá? Então, entretanto, prevê também que esse direito não pode ser invocado em caso de condenação legitimamente proferida por crimes contra a segurança nacional de qualquer nação. Eu estou falando de questões políticas, muitas vezes, de questões subjetivas, que ensejam justamente a concessão de asilo político, tá? Então a interpretação aqui seria justamente a contrária com relação à letra B. C.
Sentença transitada em julgado por crime de responsabilidade, proferida pela mais alta corte do país. A mesma questão. Quando eu falo do crime de responsabilidade, é um crime que leva em consideração questões políticas, responsabilidades de uma determinada autoridade de acordo com um pensamento político vigente naquele estado, tá? Então, pelo mesmo motivo, pela mesma questão subjetiva, tá? Eu não posso marcar a letra C como sendo a resposta, tá? Eu não posso afirmar que, entretanto, prevê a declaração que esse direito não pode ser invocado nos casos de sentença transitada em julgado por crime de responsabilidade, proferida pela mais alta corte do respectivo país. Letra D é a resposta. É a que está literalmente de acordo com o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Vejam só. Perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum. Eu tenho um assassinato, um homicídio, um crime de direito comum, sem qualquer tipo de motivação política, uma questão totalmente comum, um homicídio, um crime comum, ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Aí muita gente fala assim, aí entra, professor, a questão da letra A. Concordo com vocês. Em uma interpretação, eu jamais devo conceder asilo político a quem cometeu crimes contra a humanidade. Afinal de contas, um crime contra a humanidade representa, no mínimo, um ato contrário aos propósitos e princípios das Nações Unidas, um ato contrário aos princípios e propósitos da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Mas qual que vai ser a alegação da FUMARC, da banca examinadora, para não anular a questão com base nesse tipo de argumento? Ela está querendo saber o seguinte, segundo esse documento, segundo o que está explícito, literalmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, qual é a alternativa mais correta? Qual é a resposta que melhor completa o enunciado da questão 41? Letra D de dado. A letra D representa o inciso em si. O inciso 14 em si. Vejam só, tá? O inciso 14 aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. 2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas, tá? Então, tendo em vista o teor da declaração, a resposta tem que ser a letra D de dado. E por que eu estou afirmando isso? Pela característica, pelo critério adotado pela FUMARC até então, em todas as outras questões. E é um critério, né? É uma tradição, vamos dizer assim, da FUMARC, da própria banca examinadora, a literalidade, a cobrança da literalidade das normas dispostas no respectivo edital, tá? Então a resposta, letra D de dado. Com certeza deve ter tido gente que marcou a letra A, que eu não poderia justamente, pedir asilo político em casos de crime contra a humanidade. Existe um raciocínio correto, uma interpretação correta em cima disso? Sim, mas não corresponde à literalidade, tá? Pode ser que alguém tenha entrado com recurso, pode ser que o recurso, tenha sido provido, tá certo? Mas eu estou falando com base na experiência de outras provas da FUMARC e com base no critério adotado pelo examinador, tá? Com base no critério adotado pelo examinador, a resposta mais correta é a letra D de dado. É por isso que tanto eu como outros professores do mercado de preparação para concursos, a gente sempre pede o seguinte: tá fazendo uma questão de concurso, gente? Sempre marque a mais correta de acordo com o enunciado, a que melhor completa, a que for mais completa de acordo com o enunciado da questão e de acordo com o edital do respectivo concurso e levando em consideração também a própria característica da banca examinadora. Se fosse uma questão de certo e errado, por exemplo, de outras instituições, você poderia argumentar claramente, em cima da alternativa A, tá? Só que não é característica da FUMARC esse tipo de raciocínio. Uma pena, tá? Uma pena, porque quanto mais interpretativa
for a prova, quanto mais ela cobrar raciocínio, melhor é o processo de seleção dos respectivos candidatos. Mas não vamos entrar no mérito dessa questão, tá? A resposta, letra D de dado, porque corresponde à literalidade do inciso 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Mas com as ressalvas aí que eu observei para vocês, ok? No nosso próximo vídeo, vamos falar da questão de número 42, uma questão que botou medo em muita gente, mas é que é uma questão simples, tá? Basta o raciocínio, basta pensar nos princípios que estão arrolados na questão de número 42 e fazer a questão por eliminação para acertá-la, tá? Então, no nosso próximo vídeo, a questão de número 42. Obrigado e até o nosso próximo encontro.